Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, irmãos. A paz de Cristo a todos. Amém, povo de Deus. Como o irmão disse, eu me chamo Júnior. Eu sou de Carapicuíba, moro no bairro Cidade Ariston há 44 anos. Nasci lá e, se Deus quiser, até depois de morto eu vou morar lá, porque eu moro do lado do cemitério. Eu completo 25 anos nesse ano, por graça e bondade de Deus, na Renovação Carismática. Sou casado há 23 anos com a Maria Eudiene e somos pais de 6 filhos, por bondade de Deus também. Irmãos, nessa noite de partilha, eu até louvo a Deus essa dimensão de capacitados para servir, é porque nós precisamos ser capacitados para isso, né? Hoje se usa muito esse termo no âmbito profissional, a palavra capacitação. Capacitação é quando você prepara alguém, você infunde nessa pessoa conhecimentos, aprimoramento, para que ela possa desenvolver uma função algo. E em nós, irmãos, na nossa vida, essa capacitação, ela vem de quem? Vem de Deus. Por meio do que, irmãos? Por meio da ação do Espírito Santo. Então, por si só, tem coisas que nós não saberíamos administrar na nossa vida. Por si só, nós não saberíamos enfrentar certos momentos e situações da nossa vida. Mas por essa capacitação, irmãos, nós podemos permanecer em pé diante de Deus. Eu queria convidar você nessa noite para que nós pudéssemos aprofundar de fato nesse último dia da novena de Pentecostes. Para que a gente possa entender, irmãos, por que essa graça de Pentecostes foi um marco na igreja e na história da humanidade. Porque de fato foi o que marcou a história da igreja, foi Pentecostes, foi o Espírito Santo. E até Jesus disse assim para os discípulos, lá em Atos 1:8, né, quando ali já estava prestes a assunção, né, a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim para os discípulos: descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas. Irmãos, e essa palavra testemunha, ela é tão concreta, né, vinda de Cristo, porque testemunha é aquele que ele traz algo verdadeiro, ele professa aquilo de fato que ele viu, que ele experimentou. Irmãos, e essa graça só pode acontecer na nossa vida por meio do Espírito Santo. Olha para quem está do seu lado aí e vê se você enxerga 3 coisas. Uma pessoa fraca, pecadora e cheia de defeito. Está aí do seu lado alguém parecido assim ou não? Sim. Então nós carregamos isso na nossa essência, irmãos. Somos fracos, somos pecadores e cheios de quê? De defeito. Mas essa graça de Deus opera, irmãos, na nossa vida. Por isso, o Espírito Santo nos capacita aqui, irmãos, a servir. Pega comigo aí, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 35. Hoje a gente tem aí uma tecnologia que a gente carrega no bolso, os nossos telefones. E é muito comum hoje, qualquer prestador de serviço, ou até mesmo dentro de casa, quando você quer procurar uma coisa ali que a visão não está favorável, a luz não está muito favorável, você liga a lanterna do seu celular, não é assim? Porque, irmãos, tem coisas que precisa pôr luz para que a gente veja e entenda. E para os discípulos precisou a mesma coisa, porque sem luz, irmãos, sem luz a gente pode ouvir muitas coisas, mas com luz, irmãos, a gente vai entender o porquê de muitas realidades. Quando você queria alguma coisa quando você era pequeno e sua mãe falava, hoje não dá. Ou ela até falava, esqueci a carteira em casa. Coisa que a gente até acreditava na época ou fazia birra por isso. Depois que você cresce, se torna adulto e casa e tem filhos, você vai entender por que em certos momentos a gente ouviu não.
é porque a condição não era favorável. Demorou anos para essa luz vir sobre a nossa mente, mas a gente entendeu. Muitas vezes minha mãe falava assim: um dia você vai ser pai e você vai ver o que é ter uma família. E eu achava que era tão fácil, né, ser pai. E, irmãos, e depois que a gente se torna pai, a gente vai entender a dimensão do ser pai. Então, caminhar é isso, gente. Eu queria partilhar de fato com vocês essa graça essa noite. Porque talvez, irmão, eu possa sair daqui dizendo assim, eu não quero isso para a minha vida. Mas eu não posso sair daqui sem entender o que é servir a Deus na minha vida. Eu posso sair daqui não querendo isso. Não, você é louco, esse compromisso aí, sai fora. Quem quer me servir, toma a sua cruz e me siga. Deus do livre, já basta a cruz mais uma. Eu posso sair daqui não querendo. Mas eu posso sair daqui e falar: Senhor, eis-me aqui, como Maria, o servo, a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Eis-me aqui. Na minha limitação, eu quero te servir, Senhor. Mas pega aí, irmãos, Marcos 10, versículo 35, diz assim: aproximaram-se de Jesus, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, e disseram-lhe: Mestre, queremos que nos conceda tudo o que te pedimos. Que quereis que vos faça? Concede-nos que sentemos na tua glória, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Não sabeis que pedis? Retorquiu Jesus. Podeis vós beber o cálice que eu vou beber, ou ser batizado no batismo que eu vou ser batizado? Podemos, asseguraram eles. Jesus prosseguiu: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizado no batismo em que eu devo ser batizado. Mas quanto à assembleia à minha direita ou à minha esquerda, à minha direita ou à minha esquerda, isto não depende de mim. O lugar compete àqueles a quem está destinado. Ouvindo isso, os outros 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Jesus chamou-os e lhe deu-lhes esta lição: Sabeis que os que são considerados chefe das nações dominam sobre elas, e os seus intendentes exercem poder sobre elas. Entre vós, porém, não será assim. Todo que quiser tornar-se grande entre vós, seja o vosso servo. Todo que entre vós quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em redenção por muitos. Palavra da salvação. Irmãos, imagina aqui a empolgação de Tiago e João. Ô Senhor, nós queremos pedir um negócio aí para o Senhor aí. Você falou: pede, o que vocês querem? O que vocês querem que eu conceda para vocês? Que um sente à sua direita, o outro à sua esquerda. Então, irmãos, na verdade, eles queriam o que, irmãos? Se igualar a quem? A Jesus. Eles queriam sentar, eles queriam, irmãos, ser igualados a Deus, né? Porque Jesus é Deus. E aí, irmão, Jesus fala assim: isso aí vocês não vão poder, porque vocês não vão beber do cálice que eu vou beber, e nem ser batizado do batismo que eu vou ser batizado. Jesus falava a respeito do que para eles, irmãos? Da sua morte. Só que eles falaram assim: não, isso a gente consegue. E Jesus nem entrou nesse interrogatório com eles. Jesus já nem tentou esclarecer isso com eles, porque faltava o que para eles ainda, irmãos? Faltava luz sobre esse assunto. Porque o que eles queriam, irmãos? Eles queriam para eles ali, irmãos, andar com Jesus, estar ao lado de Jesus. Eles achavam assim: Jesus vai dominar essa terra aqui, ele vai acabar com o poder dos romanos, então ele vai estabelecer o reino dele aqui, então a gente já tem que achar uma cadeirinha do lado de Jesus aqui. Um à direita e o outro à esquerda. Então, irmãos, eles achavam o quê? Que estar do lado de Jesus ia trazer algum benefício para eles que estavam no coração e no interesse de quem, irmãos? Deles. E aí Jesus falou: olha, vocês não estão entendendo. Mas para não continuar a discussão, irmãos, aí Jesus falou assim: tudo bem, mas isso aí não depende de mim, né? Não está relacionado a mim, porque não compete eu colocar ninguém do meu lado, tal. Só que os outros 10 discípulos, ouvindo isso, ficaram indignados com quem, irmãos? Com Tiago e João. Ou seja, irmãos, os 12 tinha
a mesma o quê? Intenção no coração. De que, irmãos? Que ia trazer algum benefício para eles, algum bel prazer, algum êxtase, irmão. Falou, aí, tá vendo aí? Valeu a pena deixar tudo por Jesus, valeu a pena lançar aquelas redes fora, agora nós tem dinheiro aí para comprar centenas de redes, nós tem dinheiro agora para comprar barco novo, agora nós vai montar uma frota de barco. Irmãos, eles achavam isso. E aí, Jesus viu que o negócio estava ficando feio. No versículo 42, Jesus chama eles e diz assim, ó, sabeis que os que são considerados chefe das nações dominam sobre elas e os seus intendentes exercem poder sobre elas. Aqui Jesus está falando de uma coisa, o que, irmãos? Natural, gente. De tudo isso que está estabelecido aí, ó, no âmbito natural, no âmbito social, irmãos, essas coisas acontecem. Quem está no poder é para exercer um poder, quem está debaixo dele, seus sucessores, é para exercer poder também sobre aí pessoas. Jesus vai dizer algo relacionado a ele. E diz assim, ó, entre vós, porém, não será o quê? Assim. Jesus já fala assim, ó, entre vós, não será desse jeito. Para vocês que estão me seguindo aqui, para vocês que estão ouvindo a minha palavra, para vocês que estão andando comigo, para vocês não vai ser assim. Então, irmãos, estar aqui não é para trazer um benefício pessoal, irmãos, é para entender o Evangelho de Cristo. Então, irmãos, o Espírito Santo, quando ele põe luz, irmãos, ele não vem trazer uma luz que vai falar assim, ó, agora, irmãos, essas conversas aí que agora tudo vai dar certo na sua vida, que agora a sua vida vai prosperar, dá 10 que Deus vai te dar 1000. Irmãos, essas conversas aí, gente, desculpa, não está no Evangelho. E aí Jesus vai ensinar o que, irmãos? A lição do que? Do servir para eles. E vai dizer assim, irmãos, no versículo 43, para a gente continuar, entre vós não será assim. Todo que quiser tornar-se grande entre vós, seja o quê? Vosso servo. Mas pera lá, gente. Essa matemática não procede no nosso meio, no nosso raciocínio. Quem quer ser o maior, seja o vosso o quê? Servo. Irmãos, isso está relacionado. Irmãos, isso a gente só vai aprender aonde, irmãos? No Evangelho. Irmãos, mas entenda. Aqui ainda os discípulos não tinham passado por um processo que ainda faltava para eles. Eles estavam sendo instruídos, eles estavam ouvindo aquilo que o Senhor estava falando para eles. E diz assim, irmãos, e todo que entre vós quiser ser o primeiro, seja o quê, irmãos? Escravo de todos. Pergunta para quem está do seu lado aí, você quer chegar primeiro? Pergunta aí, você quer ser o primeiro? Pergunta, você está pronto para ser o primeiro? Você está pronto para isso? Ei, esposa, você quer ser a primeira lá na sua casa? Pergunta para as irmãzinhas aí. Eu sou a única aqui que não tem direito, eu quero meus direitos. Você vai ter os seus direitos, calma. O Evangelho vai trazer os seus direitos, já já. Porque, irmãos, aqui é entendimento, gente. Aqui a gente está falando de Evangelho, do reino de Deus, de seguir a Cristo. Porque, irmãos, se a gente quiser trazer a nossa vida do Evangelho para dentro de uma realidade natural, irmãos, vai ter conflito. E aonde tem conflito, irmãos, não tem nada definido. Então, se você quer ter uma vida definida em Deus, você tem que entender. Eu preciso entender o Evangelho. Porque, irmãos, não é aquilo que eu exerço, não é porque eu estou há 24 anos aí na caminhada que Deus já me deu uma promoção de cargo na caminhada. Irmão, na caminhada não tem promoção, gente. Tem provação. Só que a gente precisa entender isso. E aí, só para finalizar aqui, Mateus, Jesus diz assim, ó, porque o Filho do Homem, aí arrebenta eles, irmãos, não veio para ser servido. Mas o que, irmãos? Para servir e dar a sua vida em redenção a quem? Por muitos. Então, irmãos, Jesus fala assim, ó, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para duas coisas. Para quê, irmãos? Para servir e dar o quê? A vida. Aí, irmãos, isso escandalizou os discípulos. Isso aqui criou uma ruptura no coração dos discípulos. Os caras já falaram, e agora, meu? Fiquei preocupado agora porque eu neguei tudo. Deixei tudo para trás e agora
Que loucura é essa, mano? Irmãos, só que a partir de que momento que os discípulos começaram a entender essa dimensão? A partir de Pentecostes. O Espírito Santo ele veio para trazer essa luz, essa clareza no coração dos discípulos. Por isso, esposa, por que seu marido não entende o que você entende? É porque quem foi batizada no Espírito Santo foi você, não foi ele. Não adianta você falar dos benefícios do terço. Não adianta você falar das aparições de Medjugorje. Gente, às vezes a gente quer falar dos santos, de mártir, para quem não põe nem o pé na igreja. Não adianta, isso é loucura. Você falou, olha, tem um lugar onde o sacerdote duvidou e a Eucaristia virou um pedaço de carne, é a carne do coração, irmãos, isso não entra na mente, gente. Mas aí, uma vez eu cheguei em casa, irmãos, com a Bíblia aberta, eu era solteiro ainda, morava com meus pais, cheguei com a Bíblia aberta, falando, mãe, hoje veio um pregador no grupo de oração, pregou isso aqui, deixa eu ler para a minha mãe, falou, tá bom, deixa acabar a novela, depois você lê para mim. Irmão, aquela palavra aqueceu o coração de quem? O meu, o da minha mãe ainda não, porque, gente, minha mãe estava em outra dimensão. Não adianta, irmãos, a gente precisa entender isso, esposa, você foi batizada, seu marido não, marido, você foi, seus filhos não, sua mulher não, não adianta nivelar as coisas. Irmãos, desculpa usar esse termo, mas eu acho uma insanidade quando um pai quer que o filho entenda o que ele já entendeu. Criança sabe o que é choque, gente. Ela enfia o prego lá na tomada porque ela viu um buraco lá e ali cabe alguma coisa e ela achou um prego na mão, por isso que ela vai enfiar o prego. A gente fala, presta atenção, dá um cascudo, vai ser, toma choque aí, menino. Gente, ele sabe o que pergunta para o seu filho o que é 110, gente. Irmãos, isso já ficou claro para quem? Para nós. Então Jesus sabia, por discípulos, gente, eu estou falando de, Padre Pio. Padre Pio, ele, no filme dele, no final do filme, ele dá uma lição fantástica. Porque ele fala assim, Deus é como a mulher no tear. Tear é aquele negócio que a mulher borda ali, né? Faz aquele bordado. É crochê, né, irmã? É bordado. É isso aí. Só que é o seguinte, se você olhar de baixo, você não vê nada, você só vê um monte de ponto de linha. Mas a mulher, quem está fazendo aquela obra, ela sabe o que ela está fazendo. A gente sabe por que a gente não entende as coisas de Deus? Porque a gente olha de baixo, gente. Não tem como. Aí Jesus fala assim, porque eu não vim para ser servido. Eu vim para quê? Para servir. Irmãos, e aí interessante que eu quero convidar você, pega aí comigo, 1 Tessalonicenses, eu não consigo falar a página, quem tiver a Bíblia menor aí puder me ajudar, no capítulo 1, no versículo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Quem tiver a Ave Maria menor aí puder me ajudar falando a página para ajudar os irmãos. Mas a gente precisa entender uma coisa, irmãos. 1511, para quem está com a Bíblia da Ave Maria aí, a menor, né? Irmãos, quando eu digo aqui o servir, a gente serve a quem, irmãos? A gente serve a quem? A quem a gente serve? A Deus. E aonde a gente serve a Deus? Por meio do que a gente serve a Deus, irmãos? Por meio da igreja. Então eu estou na igreja servindo quem? A Deus. E na igreja, irmãos, eu posso achar que está certo, eu posso achar que aquilo está errado, eu posso ver coisa que eu não concordo, eu posso ver coisa que eu discordo, mas, irmãos, eu tenho que entender uma coisa. Eu estou aqui por uma única razão, porque eu sirvo a Deus. Irmãos, isso tem que estar convicto no nosso coração. Porque, irmãos, o servir a Deus está ligado ao quê? A um relacionamento meu e dele, entre eu e Deus. Gente, isso é tremendo.
porque fizeram uma experiência, irmãos. Pegaram algumas crianças, colocaram ali as mães dessas crianças, fecharam os olhos das crianças, irmãos, e colocaram elas no mesmo ambiente que a mãe estava. Irmãos, e pela mão, e pelo cheiro, irmãos, e pelas crianças apalpar, todas as crianças acertaram qual era, irmãos, todas as crianças acertaram qual era a sua mãe. Por quê? Por causa do relacionamento. O filho sente o cheiro da mãe, o filho sente a mão da mãe, o filho sente, irmãos, ele consegue entender o cabelo, irmãos, ele apalpa, ele tem relacionamento, irmãos, em Deus é assim. Então eu estou aqui, irmãos, o meu relacionamento é com quem? Com Deus. Por isso que a gente vai aprender na graça de servir. Porque, irmãos, entre irmãos tem umas divisãozinhas de vez em quando, tem, não tem? Você comeu minha mortadela e deixou só uma margarina, é assim que funciona. Mas eu não perco a essência, eu sou filho. Agora, irmão, sabe quando começa a entrar divisão no nosso coração? Quando a gente quer ter direito, aí complica as coisas. E servo só tem 2 direitos. Fala para quem está do seu lado aí, servo só tem 2 direitos. O primeiro direito do servo é não ter direito. E o segundo direito é não reclamar do direito que tem. Acabou, gente. Se a gente não entender isso, irmãos, eu vou passar minha vida toda questionando Deus na minha vida. São Francisco de Assis, ele juntou os noviços da ordem dele e mandou eles plantar alface de cabeça para baixo. E aí um formado em agronomia falou, mas pai Francisco, não existe isso, vai queimar as folhas, não cresce. E deu uma aula de agricultura para Francisco, ele falou assim, pode voltar para a sua casa. Aqui a gente não quer perito em agronomia, aqui a gente quer perito em obediência. Irmãos, isso é aprender a servir, gente. Irmãos, isso é a gente entender aonde está o meu chamado, irmãos. E irmãos, por que essa graça do servir, gente? Não é simplesmente estar submisso a Deus, não é isso. É porque dessa forma, eu vou revelando a grandeza de quem, irmãos? A grandeza de Deus. Entende, irmãos? O ser testemunho é isso, é eu revelar Deus para a pessoa, é eu saber, irmãos, que mesmo passando por dificuldade, mesmo, irmãos, enfrentando tempestade, mesmo passando por momentos difíceis, eu estou aonde, irmãos? Eu estou nele, eu estou na presença dele, irmãos, eu estou fazendo o quê? Eu estou servindo. Agora, irmãos, quando a gente se preocupa demais em estar fazendo, isso é um perigo, porque o fazer não significa servir, agora estar na presença sim é servir. Eu não preciso fazer nada para servir a Deus, mas eu preciso amar Ele de todo o coração para entender o que é servir. E aqui, irmãos, eu queria trazer essa dimensão para vocês. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5 diz aqui, o nosso evangelho vos foi pregado não somente por palavra, mas também com poder, com o Espírito Santo e pela convicção. Sabeis que temos sido entre vós para a vossa salvação. E vós vos fizeste imitadores nosso e do Senhor. Ao receberdes a palavra, apesar de muitas tribulações. Apesar do quê? Muitas tribulações. Com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os fiéis da Macedônia e na Acaia. Então Paulo está dizendo assim, olha, nós somos felizes, porque pela força do Evangelho, pela palavra, vocês se tornaram seguidores nossos, discípulos nossos, exemplos nossos, mas também de Cristo. E isso, irmãos, imitando Cristo, mesmo passando por muitas tribulações, o que permanece no coração de vocês? A alegria do Espírito Santo. Então, irmãos, o servir a Deus é isso. Eu estou caminhando, irmãos, mesmo em meio às dificuldades, eu entendi a palavra, eu entendi, irmãos, essa graça de Deus na minha vida. Irmãos, e muitas vezes a gente subestima as pessoas. A minha esposa, ela não exerce ministério nenhum dentro da Renovação Carismática. Ela me acompanha desde... Eu conheci minha esposa
E pouco tempo depois nós fizemos uma experiência de oração junto, ainda éramos namorados quando fizemos a experiência de oração. E isso foi em 97. E casamos em 99, tivemos nossos filhos. Em 2003, os pais da minha esposa se separaram. E em novembro de 2004, nas vésperas do aniversário da minha esposa, dia 20 de novembro de 2004, meu sogro faleceu. E quem correu atrás de tudo ali foi ela, né? Eu estava ali do lado dela, a gente correu atrás de bastante coisa, porque ela era a filha do meio, mas a que tinha mais condição de se locomover. Nós já tínhamos carro, então fomos fazer toda a parte burocrática. E no comecinho de 2005, a minha esposa ficou grávida do nosso quarto filho. Então eu pensava muito assim comigo, eu tenho que ser um pouco mais presente esse ano, porque primeiro a minha esposa perdeu o pai dela, e meu sogro era um pai muito presente. Todo sábado ele ia visitar minha esposa, tal. E segundo, porque agora é um período de gravidez, tal, e beleza. Ficamos acompanhando ali a gravidez da minha esposa, estava tudo tranquilo, tudo bem. Então o médico falou assim para nós: ó, lá para o dia 20 de novembro de 2005, né? Dia 20 de novembro o seu filho nasce, era um menino, está tudo bem, está na posição. Deu aquelas notícias boas para nós, né? E nós tínhamos um retiro marcado de experiência de oração, dia 2, 3 e 4 de dezembro de 2005. E eu já calculei, fiz todos os cálculos com a minha esposa. Falei: amor, o Josué está nascendo aí, né, dia 20 e tal. Então, se Deus quiser, aí dá para ou minha mãe ou sua mãe ficar aqui com você. E sexta-feira que vem eu vou para o retiro. Minha esposa falou: tranquilo, amor, tá tudo certo. Pode ficar em paz. Semana do dia 20, Josué não nasceu. Semana seguinte, Josué não nasceu. Aí na sexta-feira do dia 2 de dezembro, nada do Josué. Então eu falei para os irmãos assim: irmãos, vocês vão aí na sexta-feira, que eu vou ficar por aqui, qualquer hora meu filho pode nascer. Na madrugada da sexta para o sábado, a minha esposa a bolsa rompeu, começou a entrar em trabalho de parto e corremos para o hospital. Eu liguei para minha mãe para ficar com os meninos, tal, beleza? E tranquilo, irmãos, não tinha mais, falei, o retiro, glória a Deus, Deus abençoe os irmãos lá, tal, tá tudo bem. Não estava mais nem no meu coração ir no retiro, nada. E minha esposa entrou no consultório, o médico confirmou, tinha rompido a bolsa, entrou em trabalho de parto, veio uma enfermeira, já prepara a minha esposa, entreguei as coisas dela, tal, e fiquei aguardando a notícia do meu filho que ia nascer. Quando foi umas 5 horas da manhã, eu estou lá no corredor, passa uma maca, né, com a minha esposa deitada, tal. A minha esposa pede para parar, irmãos, a maca, e me chama. Ela viu eu lá, esperando, e falou assim para mim: o que você está fazendo aqui? Eu fiquei nervoso, eu falei: o que eu estou fazendo aqui? Você está dando a luz aí, você quer que eu vou para onde, mulher? Ela falou: não, você tem uma missão. Eu falei: não, quando você sair daqui eu vou para casa, fica tranquila, minha mãe está lá com os meus. Ela falou: não é para casa não, você tem um retiro para pregar. Aí eu falei: você está maluca? Não vou sair daqui nem a pau. Aí minha esposa falou assim para mim: você é médico? Eu falei: não, sou pai. Ela falou: então, não preciso de você agora, eu preciso do médico, vai embora. Pode ir para o retiro. Eu falei: meu, você está doido? Ela falou: amor, em nome de Jesus, vai para o retiro. Eu falei: eu sei que está falando, hein? Ela falou: amor, vai para o retiro. Cheguei em casa, minha mãe estava com os meus filhos. Comecei a arrumar minha mala. Minha mãe: e aí, nasceu? Eu falei: ainda não, mãe. E por que você está arrumando essa mala aí? Você vai para o hospital? Eu falei: não, mãe, vou para o retiro. Minha mãe falou: o quê? Mete um caô, né, irmão? O quê? Você vai para onde? Eu falei: mãe, o grupo de oração tem retiro. Ela falou: você está louco, João? Não, você não vai, eu não vou deixar. Eu falei: mãe, a minha esposa falou para mim que está tudo bem, está tudo em paz lá no hospital, está tudo certo. Irmãos, olha, aquele dia lá, pensa numa mãe que quase tirou o sobrenome dela do meu nome. Só que, irmãos, não entende, gente. Minha mãe não estava no campo de entendimento da minha mãe, estava no campo de entendimento de quem, irmãos? Da minha esposa e meu, gente.
Porque essa graça Deus trouxe ao coração de quem até aquela ocasião? Ao nosso coração. Irmãos, minha mãe falou, peraí que sua irmã vai saber disso. Ligou para minha irmã, eu estou indo aí agora. Eu falei, pode vir que quando você chegar eu já não estou mais em casa. Irmãos, não entende, gente. E perceba isso, eles não vão entender. Irmãos, quem não tem essa luz, não adianta, eles não vão entender. Mas porque todo domingo missa? Mas porque esse negócio de grupo, você já não vai domingo, né? Mas tem que, irmão, não vai entender. Mas tem que ficar, irmão, mas nós vamos numa casa, mas para quê? Irmãos, não tem entendimento, gente, não adianta discutir. Aqui Paulo falou assim, olha, é por graça. O quê? Que vocês se tornaram imitadores nossos, irmãos, é uma graça. E essa graça chegou na vida de quem, irmãos? Levanta a sua mão aí. Chegou na sua vida, em nome de Jesus, chegou para você. Então, irmãos, eles não vão entender, gente. Quando foi sábado, 10 horas da noite, toca meu telefone, a minha irmã me liga. Falou, você não podia falar para você não, mas seu filho nasceu e está tudo bem. Eu falei, glória a Deus, amanhã à tarde eu estou lá no hospital. Irmãos, isso é graça, gente. Não é mérito nosso. Não é mérito nenhum para mim fazer isso. É a graça de Deus na nossa vida. Quando atiraram no Papa São João Paulo II, o que ele fez, gente? Foi lá visitar o homem que atirou nele e deu o perdão para o rapaz. Gente, porque essa clareza chegou em quem, irmãos? No Papa, irmão. Gente, vão falar mal de você, vão perseguir você no seu trabalho. Seus filhos vão se revoltar, falar, se fosse para a igreja, a senhora estava indo agora, mas porque é para mim. Irmão, nós vamos ouvir isso, gente. Irmão, nós vamos ouvir essas coisas. Não vai falar, você gosta de se aparecer, então vai, irmãos. Não, isso aí, gente, é o mínimo para nós. Irmãos, nós não é mais convidado em chá de bebê, não vai convidar nós, irmão, porque nós incomoda esses lugares, gente. Porque chama carismático para nesses lugares, aí está todo mundo dando fralda, fala, agora vamos comemorar. Fala, calma, vamos rezar pelo menos um Pai Nosso, Ave Maria, mas tem que rezar toda hora, gente. Irmão, nós vai em batizado, como que é, gente? Acabou o batizado, o que o povo vai? Vamos comer. Calma, gente, calma. Vamos louvar a Deus, né? Porque agora tem mais um batizado na família. Misericórdia, mas pode não rezar a missa toda. Irmão, mas essa graça está em quem, gente? Está em quem? Está em você, meu irmão. Irmão, a gente não pode querer que os outros entendam a gente. Agora, se a gente não entender a graça do servir, não vai se incomodar com essas coisas. Eu não me incomodo, irmão. Graças a Deus eu não me incomodo com isso. A gente precisa se incomodar, irmãos, quando essas coisas já não fizerem mais parte da nossa vida. Duas coisas que eu preciso falar para vocês. Um dia chamaram eu para pregar sobre sentar-se à mesa. O tema era esse, sentar-se à mesa. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou falar do que aqui de Eucaristia, eu vou falar do discípulo de Emaús, E aí, irmãos, sabe, eu fiquei ali tentando discernir um tema. E quando eu fui rezar, Deus falou assim para mim: primeiro é para você sentar na mesa. A minha casa é quarto, sala de estar, sala de jantar e cozinha. É um ambiente só, não tem divisão. Então a TV fica ali na sala de estar e era comum a gente comer sentado no sofá ou comia na mesa com a televisão ligada. E era comum na minha casa, a gente não fazer o quê? Não sentar na mesa. E descerá sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. E eu falei, Senhor, eu vou pregar de algo que está estranho isso aqui. Aí chamei minha esposa. Falei, amor, a gente precisa meditar numa coisa.
a gente precisa sentar na mesa. A partir de hoje, as refeições, café da manhã, almoço e janta, ninguém come mais, nem no quarto, nem no sofá, nem lá fora. Nós vamos sentar aonde? À mesa. Aí minha esposa já falou: amém, amor, glória a Deus. Aí eu fiz a reunião com os meninos. Chamei os 5, que era a bebê, nem tinha ainda. Eu falei: ó, a partir de hoje, lugar de comer é na mesa, tá bom? Tá bom, pai. E aí, irmãos, tal. Preguei. Interessante que veio um irmão falar comigo, partilhou algumas coisas, tal, tranquilo. Irmãos, foi automático. Eu cheguei em casa, fui jantar, peguei o prato e fui para onde? Pro sofá. Quando eu dei por conta, irmão, tava todos me olhando. Gente, que constrangimento. Eu já levantei e falei: desculpa, sentei na mesa. Aí você fala: ah, bom, pai, pensei que era só para nós sentar na mesa. Irmão, servir está aí, gente. A gente ensinar valores para os nossos. Ensinar, irmãos, aquilo que é princípio, gente. Irmão, a gente tem tanto medo do que acontece aí fora. Mas se tem princípio dentro, irmãos, nunca vão perder os princípios. Já chamei meu filho de 20 anos e falei assim para ele: João, eu vou te falar uma coisa de homem para homem, rapaz. Começou a namorar, apresentou a namorada, tudo bem. Depois que ele levou a namorada embora, voltou para casa, eu falei: agora eu preciso falar com você de homem para homem. Nunca fica sem camisa dentro da casa da sua sogra e do seu sogro, porque lá não é sua casa, hein, rapaz. Eu falei: João, nunca abra a geladeira da sua sogra, nunca, João, porque a casa não é sua. A sua casa é essa aqui, a sua geladeira é essa aqui, rapaz. Falei: João, nunca senta na cama do seu sogro, rapaz. Cama de casal é lugar sagrado. Irmãos, e falei isso com meu filho. Falei: ó, rapaz, e eu peguei na cabeça dele aqui, ó, coloquei testa com testa, falei assim: ó, conversa de homem para homem, irmão. Ele falou: entendi, pai. Sábado retrasado, foi aniversário da nossa filha caçula. E os familiares da namorada do meu filho veio. E a sogra do meu filho falou assim: o filho de vocês é estranho. Ele nunca abriu nossa geladeira. É meio estranho. A gente fala para ele: João, pega aí, sai de casa. Ele fala: não, pega aí, por favor. Aí minha esposa falou assim para ela: aqui em casa todo mundo é estranho, igual o João. Irmãos, e se a gente entender a graça do servir a Deus, gente? É testemunhar o que, irmãos? Cristo Jesus. Nas coisas, irmãos, que a gente menos imagina, as pessoas estão olhando para nós como cristão. Nas coisas que você menos imagina, irmãos, na fila do banco, na fila do mercado, irmãos, assim, irmãos, onde a gente menos imagina, estão olhando para nós como cristão. Ah, mas nunca viu na igreja, não sabe nem que eu sou. Irmão, os olhos, as pessoas, elas olham. Irmãos, de alguma forma, eu não sei explicar, se eu fiz uma compra do rapaz pela internet, fui buscar o produto em Alphaville, e aí eu falei: me dá seu pix. Ele falou: não, chega na sua casa, testa o produto, depois você me paga. Eu falei: você está doido? Ele falou: pode levar. Irmãos, ele falou desse jeito para mim: eu confio em você. Eu falei: irmão, você nem me conhece. Ele falou: não sei porque eu confio no você, rapaz, pode levar. Eu falei: não, você é doido, eu vou pagar você agora. Eu falei: não. Irmãos, eu não sei explicar isso, gente, eu não sou melhor do que ninguém. Eu estava na praia, um rapaz veio dar amendoim na minha mão. Esse amendoim experimenta aí, se estiver bom você paga. E ele colocou os amendoim na minha mão e tal. Aí ele olhou para mim e falou assim: ô pastor, eu estou meio afastado da igreja, pastor. Foi: por que, rapaz? Vocês não estão indo para a igreja? Aí já deu uma dura nele. Foi: pastor, deu uma desviada. Falei: ô meu filho, misericórdia, rapaz. Se arrepende e retoma seu caminho com Deus. Não, pastor, eu vou voltar para Deus, eu vou voltar. Eu falei: amém, meu filho, Deus te abençoe, viu? Irmão, não sei explicar isso, gente.
Mas sem você abrir a sua boca, você precisa testemunhar Cristo Jesus. Nos pequenos detalhes, gente, nós não somos melhor do que ninguém. Mas se a gente não entender, irmãos, que essa luz chegou para nós e não chegou para os nossos, você não pode se igualar, irmãos, para quem não tem luz. Você precisa mostrar a luz de Cristo na sua vida. Eu quero convidar você a ficar de pé, meu irmão, minha irmã. Quando Pedro chegou em Roma, e foi preso, Pedro e Paulo, os caras já mataram Paulo. E falaram assim para Pedro: você que é o chefe, nós vamos matar você igual matamos o seu superior. Nós vamos matar você crucificado. E Pedro falou: não, isso eu não aceito. Pode me matar, mas igual ele não, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Mata eu de cabeça para baixo. E o interessante, irmãos, que quando crucifica Pedro de cabeça para baixo, para onde Pedro está olhando? Para o céu. E ele fala: Senhor, obrigado, porque eu também não vim para ser servido, eu vim para te servir, Jesus. E aqui, Senhor, eu quero entregar o meu tudo para o Senhor. Irmãos, pela graça do Espírito Santo, eu quero convidar você: entrega o seu tudo para Deus nessa noite. E fala para Ele: Senhor, dai-me a graça do servir, Jesus. Dai-me a graça, Senhor, do servir a Ti, de entregar a minha vida a Ti, Senhor, o meu coração a Ti, o que eu sou a Ti. Irmãos, isso é tremendo, gente. Tem gente que quer conquistar tanta coisa, tem gente que quer chegar no auge, tem gente que quer conquistar tantas coisas dentro da igreja. Nós precisamos conquistar a graça do servir a Deus, de permanecer nele. Talvez você reclama de tantas coisas, talvez você enxerga tantas coisas, talvez você é cheio de razões nas suas observações. Mas, irmãos, Deus está te dando a graça nessa noite de entender o servir. E o servir não é olhar para os defeitos do outro. O servir é olhar para a graça de Deus na nossa vida. Guarda isso no seu coração. Servir não está relacionado a ver o defeito dos outros, mas de enxergar a graça de Deus na nossa vida. Põe a mão no seu coração. Peça para o Espírito Santo de Deus essa noite essa graça. Que essa luz brilhe sobre o seu coração. Que essa luz brilhe sobre a sua vida, sobre a sua alma. Ei, esposo, a sua esposa não é para te servir. Ei, esposo, o seu esposo não é para te servir. Os seus pais não são para te servir. Seus filhos não te servem. Irmão de comunidade não é para ser servido. Irmãos, nós não estamos aqui para ter essa graça do ser servido. Nós estamos aqui para ter a graça do servir. Há muitos anos atrás eu vi que um rico pegou uma bandeja, colocou um monte de lixos e entregou para um mendigo. O mendigo sorriu, limpou a bandeja, recolheu um monte de flores e levou para o rico. O rico falou: mas se eu te dei lixo, por que você está me entregando flores? O mendigo sorriu e disse: cada um dá o que tem. O servir é isso, irmãos. O servir é entregar Cristo, é revelar Ele para o outro. Irmãos, essa graça só entende quem foi mergulhado na luz do Espírito Santo. Porque na visão natural, irmãos,
nós não vamos entender esse processo. Por isso que nós somos homens e mulheres experimentados no sobrenatural, na graça de Deus. Ensina-nos, Senhor, a graça de te servir, de revelar o Senhor Deus, não de estar sentado à tua direita nem à tua esquerda, mas aos teus pés, Senhor, como João e Maria aos pés da cruz, Senhor, na graça do servir, Senhor, na graça de estar na tua presença, servindo, não um Deus morto e crucificado, mas a um Deus vivo e real, presente no nosso meio, que nos ensina, Senhor, as virtudes da graça do servir. Bendito seja o teu nome, Espírito Santo, Paráclito. De todas as coisas desse mundo, nada se compara a tua imensidão, Senhor. De todas as coisas desse mundo, nada é igual ao teu infinito amor. Dizem que cego estou e que Jesus tornou-me assim, mas a verdade eu sei, que apaixonado estou por ti, Senhor, por ti, Senhor. Senhor, apaixonado estou e quero toda a minha vida viver assim, só para ti, Senhor. Senhor, apaixonado estou e quero toda a minha vida viver assim, só para ti. Perder tudo, tudo dá, ficar somente para mim com o teu infinito amor, pois nada nesse mundo me atrai, somente fazer tua vontade, dia a dia teu amor sentir, somente fazer tua vontade, dia a dia teu amor sentir, porque apaixonado estou por ti, Senhor, por ti, Senhor. Senhor, apaixonado estou e quero toda a minha vida viver assim, só para ti. Senhor, apaixonado estou e quero toda a minha vida viver assim, só para ti. Há pessoas que colocam sua confiança em outros homens, há pessoas que colocam sua confiança no dinheiro, há pessoas que colocam confiança nos seus planos, no seu trabalho, há pessoas que colocam confiança até no outro. Ao final do dia, todas elas perderão. Não incorramos nesse erro de colocar nossa esperança em algo ou em alguém que não seja em Jesus. Coríntios 3:11,
Não se pode pôr um alicerce no lugar daquele que já foi posto. É Jesus Cristo. É o início, o fim. É o único alicerce da nossa vida. É a única base. É a essência, é o alfa e o ômega. Não existe outra porta para entrar. Qualquer porta diferente de Jesus não é a salvação. E se não é salvação, é maldição. Senhor, apaixonado estou e quero toda a minha vida viver assim. Só para ti, te servindo, Senhor. Senhor, apaixonado estou e quero toda a minha vida viver assim. Servir ao Senhor, servir a casa de Deus, servir a minha família, servir aos meus. Eu prefiro ser o último, Senhor. Eu prefiro ser aquele que serve. E nessa noite crava essa vontade, esse desejo no meu peito, Senhor. Diz para o Senhor assim: eu prefiro ser o último, Senhor. Eu prefiro ser aquele que sempre serve. Eu prefiro ser o último, Senhor. Eu prefiro ser aquele que serve ao outro. Vou servir a esposa, aos meus filhos, marido, irmãos, aos meus amigos, ao grupo de oração. Vou servir ao outro, porque é assim que o Senhor me ensinou a viver. E se essa verdade ainda não é realidade no meu coração, Senhor, que o teu poder misericordioso olhe por mim, porque não existe outra forma de viver. Se o Senhor, que é rei, veio para nos servir, quem sou eu para querer fazer algo diferente? Viver assim, só para ti, Senhor.